Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Quanticast. E hoje é um Quanticast bem especial que eu tô com dois amigos aqui, Geraldo Cavalcante e Arthur Carvalho. Geraldo que é psicólogo, clínico, cognitivo, comportamental, perfeito, e Arthur, cardiologista. Mas antes da gente começar esse bate-papo, me cobraram antes da gente entrar no ar, por favor, Luiz, segue, compartilha, como é que é? No YouTube, é importante você clicar no sininho para seguir a gente, que o YouTube vai entender que é muito importante esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês. E também estamos no Spotify, então não deixa de seguir o nosso canal. E apesar de ser um tema muito importante, muito sério, eu sempre gosto de dizer que pro assunto, pro negócio ele ser sério, não precisa ser chato. Então vai ser um bate-papo muito bacana, divertido, muitas risadas e de muitos aprendizados aqui. Então, Geraldo, Arthur, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje é um prazer estar conversando com esse time. É um time que eu conheço há um longo tempo, né? Geraldo, amigo de infância aí, de rua, de jogar bola no meio da rua, né, Geraldo? E João Paulo, consequentemente aí, amigo do colégio, já batemos muito papo. Vocês são Então, brasileiros há muito tempo, então vocês, Geraldo, já se conhecem. já a gente... Colegas. Colegas. Amigos. Então a gente já se conhece há bastante tempo, né? O Geraldo morou na minha rua, né? Consequentemente a rua dele. Mais ou menos uns 20 anos atrás, né? Eu acho que pelo menos uns 20 a 25 anos. Então já é um companheiro de estrada aí. E João Paulo, amigo aí de curto prazo, vamos dizer assim, né? Mas a gente tá junto aí. Curto prazo. Tem no mínimo uns 15 anos, 18 anos. Aí é curto prazo. Em relação a Geraldo, depende do referencial, A né? referência aqui foi alta aí, né? Depende do referencial. Geraldo é 25 anos, amigo. Entendi. Entendeu? Um brother ali. Tá vendo? Você vê depois, amigo. Você vê depois. Tudo bem, tudo bem. Mas vamos lá. Legal. Então eu sou curtíssimo prazo, então. Você é o curto prazo, você é um amigo de pandemia, né? Você é um amigo de pandemia, né? Você é um amigo de pandemia, porque eu conheci Luiz na pandemia, né? Eu conheci Luiz por meio de João Paulo, né? João Paulo disse, me fala com esse cabo aqui de São Paulo que ele vai resolver essas tuas broncas aí. Isso foi quando eu voltei de São Paulo, né? Que eu fazia residência em São Paulo, e voltei para Recife. E aí eu disse, João, preciso resolver minha vida financeira. Com quem é que eu falo? Ele disse, rapaz, fala com o Luiz. E eu tive a oportunidade de conhecer Luiz nesse contexto de pandemia, contexto de correria, não foi, Luiz? Sim. E a gente... Detalhe, precisa resolver a vida financeira. Tô com muito dinheiro no bolso, não sabe onde administrar, onde investir. Aí Luiz entrou aí para dar esse auxílio, né? Exatamente. Na verdade é aquela coisa, né? Foi pouco dinheiro, eu tava querendo multiplicar, né? O objetivo é sempre foi, né? E multiplicou. Estamos caminhando, graças a Deus. Graças a Deus. Porque, na verdade, a meta era outra. A meta era outra, né? A primeira coisa que eu conversei com o Luiz, que a gente teve a oportunidade de conversar Foi quando, Arthur? Foi 2020, né? Foi 2020. Foi 2020. Eu acho que foi nos meus primeiros 3 meses de residência de Uhum. cardiologia. E, na verdade, eu vinha de um contexto pesado da residência de São Paulo, né? Então, assim, a gente ia passar 2 anos em São Paulo com residência, viagem Natal, São Paulo, praticamente todo mês. E foi um contexto relativamente sobrecarregado. E quando eu voltei para cardiologia em Recife, eu conversei com o Luiz e a primeira coisa que eu falei para Luiz, eu disse, Luiz, é o seguinte, eu preciso resolver meu problema. Mas não era nem a prioridade o problema financeiro. Eu disse, Luiz, eu preciso trabalhar menos. Eu acho, não sei se o Luiz vai recordar disso. Uhum. Eu disse, a minha meta é diminuir. Uhum. É. Como é que eu faço para diminuir o plantão? Uhum. Né, Luiz? Eu compartilhei isso com o Luiz. Isso. E eu disse, a meta é a gente chegar e trabalhar só durante a semana. Uhum. E é curioso, interessante isso aí, porque geralmente as pessoas quando estão terminando ou começando sua residência, elas querem plantão e mais plantão e mais plantão e mais plantão e vê o Arthur com um pensamento completamente diferente, cara, eu quero diminuir, né? E eu achei muito interessante quando a gente conversei com o Luiz, e aí se foi montado um planejamento, um plano com toda parte financeira para isso, né? Para poder chegar onde ele chegou hoje, ele não trabalha, né? Arthur vive só de renda passiva, né? A galera não conhece aqui. Não é isso, Arthur? Rapaz, não é bem assim, não. Rapaz, a luta tá grande ainda, tá grande. Mas assim, hoje eu posso lhe dizer que sou privilegiado. Sim. Hoje eu posso dizer que eu sou privilegiado. Eu sempre digo que riqueza é uma coisa muito variável para todo mundo, né? Então, assim, a definição de riqueza para mim vai ser totalmente diferente para diversas outras pessoas, né? E geralmente eu compartilho que o médico, ele é rico a partir do momento que ele não trabalha final de semana e ele não dorme fora de casa de segunda a sexta. Perfeito.
Perfeito. Então, assim, eu não tô falando uma coisa Uhum. que pra muita gente, que não é fora da realidade, isso é o dia a dia de muita gente. Isso. Mas pra gente da classe médica, você ter a oportunidade de dormir em casa todas as noites e você não trabalhar final de semana, você pode se considerar rico, independente do quão você ganha, Uhum. né? Concordo. Então, hoje, assim, claro, com o auxílio de Luiz, né, com o auxílio de João, eu tive essa oportunidade de hoje chegar e dizer que eu não trabalho final de semana e não trabalho durante a noite. Graças a Deus, eu durmo todos os dias em casa, faço minhas viagens, minhas rotinas, mas continuo aí com esse privilégio. E eu trago isso por causa de uma experiência de São Paulo. Né? Eu trago isso por causa de uma experiência de São Paulo. É uma curiosidade, mas eu vou dizer para vocês que, se eu não me engano, em meados de setembro do R2, assim, para quem não conhece a questão do R2 e R1, a especialização de clínica médica e cardiologia ela é dividida no primeiro ano como R1 e no segundo ano como R2, né? E no R2, se eu não me engano, setembro, eu dormi 4 dias em casa. Dentro de 30 dias, a residência durante o dia, e eu dormi 4 noites em casa. Porque de noite você tava dando plantão. Porque à noite eu tava dando plantão. Então vamos se dizer que eu morava em São Paulo sozinho, né? E eu praticamente morei no hospital. Exato. Ou seja, eu fui pra casa 4 noites. Você foi tipo jogador de futebol novo contratado pelo clube que precisava dormir no CT. Quase isso. Quase isso. Parece aquela pessoal da base, né, que dorme e mora no CT. Então, assim, eu particularmente morava no hospital. Então, Era pra ter devolvido o apartamento. era quase isso. Quase isso. Então, assim, quando eu voltei pra Recife, foi a minha primeira meta, né? Então, eu busquei Luiz. A primeira coisa, Luiz, é o seguinte: eu não tive tempo, não tenho tempo de ter essa organização, eu preciso buscar solução aqui, porque desse jeito, se eu manter esse padrão, essa rotina, não sei onde é que eu vou chegar. Uhum. E graças a Deus a gente conseguiu, né, Luiz? A gente É. conversou bastante, a gente conseguiu entrar no contexto de investimento, que até então, pra mim, era zerado. Né? Eu não sabia nem o que era investimento, sabia nada do tipo. Como o Geraldo conhece meu interior, lá o pessoal guarda dinheiro debaixo do colchão. Uhum. Né? A gente guarda dinheiro debaixo do colchão. Então, assim, guardar dinheiro, renda passiva, renda fixa, isso aí pra mim tá no mundo que a gente não conseguia nem chegar. Uhum. E culturalmente, na minha família, a gente não teve essa educação. Não era o café da manhã e dizer, pô, a gente vai assim, vai. Isso é do brasileiro. A gente não tem a cultura da organização financeira, do planejamento financeiro no Brasil. Né? Isso é bem do Brasil. A gente tem sentido muito isso. Então, no Brasil, o brasileiro ele não tem a cultura do investimento, ele não tem a cultura do planejamento financeiro. Sabe? A gente tá cada vez mais vendo, sabe, Arthur? Então, assim, nós somos a média, né? Fizemos parte dessa cultura. Então, agora que você começou a mudar. Então, seus filhos vão ser diferentes, entendeu? Então, a gente começou a criar uma nova geração com essa consciência do planejamento financeiro. Temos o start para isso, né? Eu fico feliz, assim, da gente ter conseguido te ajudar. Porque eu lembro muito bem quando você conversou comigo. Eu até peguei uma frase aqui que eu li essa semana que fala: muitas pessoas confundem ambição com somente... Não é confundir, na verdade, leva o sentido da ambição para dinheiro, né? E essa semana teve uma reportagem da Forbes que foi feita uma pesquisa onde diz que hoje as pessoas, a ambição delas é querer uma vida que faça sentido. Não é ganhar dinheiro. Porque hoje a gente tá preso em tantas coisas, tão questão do tempo ali que você... E se você parar pra pensar, nós somos novos em relação ao trabalho. Porque a era industrial é de 1900. Então a gente tá o quê? 123 anos aí trabalhando. Muitas coisas ainda vão acontecer. Sim. Não aconteceu nada ainda. E aí, você mesmo se encontrou em uma posição que você falou: cacete, eu só trabalho. E aí, quando é que eu vou viver a vida? E eu lembro muito bem quando você falou: poxa, eu queria que parte do meu dinheiro... Eu lembro muito bem disso. Parte do meu dinheiro pagasse um dia meu de trabalho. Você lembra disso? Eu lembro mais. Até ser 2 dias, ser 3 dias, ser 4 dias, ser 5, ser uma semana. Mas tudo isso é o quê? Planejamento. No entanto, precisa seguir isso. O que a maioria não faz. A maioria, eu tenho um plano, que nem um plano nutricional. O pessoal vai no nutricionista, consulta, ali tem o plano. É só você seguir aquilo. O plano financeiro é a mesma coisa. É só você seguir. Você é psicólogo. Você dá a receita para a pessoa o que ela tem que fazer. É a mesma coisa. Existe sempre um plano a ser seguido. Só que as pessoas sempre teimam em não seguir porque querem o imediatismo, querem o resultado rápido, e o resultado rápido não vai ter. Então, se a gente olhar de 2020 para 2023, o quão você conseguiu evoluir para você estar aqui. Mas tem também um contraponto aí. Você tá falando do sentido, né, e tudo.
Mas na época dos nossos pais, eles trabalhavam de domingo a domingo e era isso. Trabalhava de segunda a sábado e era isso. Uhum. Trabalhava de segunda a sexta, e sábado trabalhava ou ia organizar um corre na casa, domingo almoçava com a família e era isso. E eu não tô dizendo que tá certo, não tô dizendo que tá errado. Mas hoje se fala que nós temos que aproveitar a vida. Então, as pessoas se envolvem em muitas atividades, né? Trabalham bem porque quer ter um padrão de vida bom. Aí as pessoas fazem atividade física, que é maravilhoso. Tem uma alimentação mais saudável, que é muito bom. Faz o trabalho na comunidade lá com a sua igreja. Faz meditação, faz isso, faz um curso de idiomas, faz uma assessoria no mercado financeiro. E as pessoas vão se envolvendo, vão se envolvendo, vão se envolvendo, vão se envolvendo. Porque você tem que aproveitar. Hoje com a internet, como a gente dá conta de várias coisas, aí eu vejo, o Arthur fez um curso de mercado financeiro. Caramba, eu não entendo nada do mercado financeiro. Eu tô com dinheiro ali aplicado na poupança, rendendo bem pouquinho. Fez com quem? Fez com o João Paulo e com o Luiz. Pô, bacana, vou fazer isso também. Aí eu já vou, mas isso tá ocupando meu tempo. Aí eu já vi João Paulo que ele faz meditação na praia de manhã cedo. Caramba, meditação eu poderia fazer também e tal. E eu já vi que Luiz também. E aí você vai ocupando o tempo das pessoas. E aí o que acontece? Se fala que você precisa usufruir o máximo de tempo possível. Eu não tô dizendo que isso é bom, não tô dizendo que isso é ruim. Mas pode levar um estresse também. Porque hoje, se você tá aquele tempo ali de ocupação, você tá sempre... Você não tá parando. No momento de descanso, as pessoas não têm. As pessoas produzem. Nós temos 3 tipos de atividades. Eu posso estar produzindo. Aqui a gente está produzindo, né? Levando informação para a galera e vai chegar a algum canto. Show. Eu posso estar ocupando. Ocupando é quando eu estou deitado no sofá ali, mexendo no meu telefone, mas eu não estou descansando. Ou seja, as pessoas param para ocupar a sua mente e está consumindo conteúdo ali na informação, mas ela não está descansando. Ela volta para o segundo ou para o terceiro turno, se o cara pega um plantão de noite, né? Que não é o seu caso, você disse que dorme toda noite em casa, graças a Deus. Mas ela não está ali tendo uma restauração do descanso. Então, eu quero chegar nesse ponto também. Com essa questão de ter que sentir muito prazer nas coisas, a galera tá tendo uma dificuldade em manter a sua perseverança e o seu foco. Por quê? Porque Arthur passou lá 2, 3 anos na residência, só ele, Deus sabe o quanto foi difícil, o quanto foi duro. Só Deus sabe. Mas a galera não quer pagar esse preço. Por quê? Porque fala que você tem que sentir prazer nas atividades. E nem sempre vai ter atividades que a gente vai gerar prazer. Eu tenho certeza que lá na residência foi muito aprendizado. Eu faço mestrado. No meu mestrado é muito aprendizado. Mas toda aula é maravilhosa? Não. Tem aula que eu acho, pô, massa, né? O meu mestrado é em neurociências. Caramba, massa, hoje eu vi o funcionamento do cérebro, isso e aquilo e tal. Top. Mas tem aula que não é legal e aí a galera sai, tô cansado, estressado. E você, e é isso. É isso, isso o quê? E aí, amigo, continua a rotina. Então a gente vai ter que sempre refletir sobre essa questão de ter que sentir muito prazer e saber que aquele momento de residência, de trabalho, São Paulo, vocês com o cliente de vocês, operando e tudo, isso faz parte da minha rotina também. Sim. Então nem toda atividade vai gerar tanto prazer. E aí a gente pega essa geração, eu tenho muito adolescente lá no consultório, e essa geração ele já tem essa dificuldade hoje, porque a sociedade prega que você tem que estar tendo momentos, que você tem que aproveitar muita vida. E na época dos nossos pais, que eles não se envolviam em tantas atividades como a gente se envolve, de lazer, o que é curioso, era uma geração que tinha menos burnout. Acho que eles aproveitavam mais do que a gente, de repente, né? Ou descansavam mais, ou não tinha essa pressão. Exatamente. Os nossos pais viajavam menos, os nossos pais faziam menos atividade física, os nossos pais tinham uma alimentação, de repente, não tão boa quanto a Não tão gente, boa. porque hoje você pega, você conversa com dono de restaurante, você conversa com dono de supermercado. Cara, tu vendia quantos refrigerantes? Vendia X mil, e hoje? Metade. Tem um colega meu que é distribuidor da Coca-Cola aqui, e ele fala, Geraldo, todo ano a gente bate. Distribuía tantos refrigerantes por mês, por ano, e hoje é a metade. Você pega. Tem um paciente meu que é no supermercado, ele fala, Geraldo, a prateleira de coisas saudáveis. Antes era uma prateleira. Hoje virou um corredor. Hoje são 2 corredores de um lado e do outro. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo. E a galera é mais ansiosa, tem infarto, as pessoas são mais estressadas. E será que isso a gente não tinha isso, talvez,
do comparativo, porque por hoje a gente tem uma rede social, tem internet, e antigamente a gente não tem isso, a gente sempre, como você falou antes, a gente sempre tá olhando a rede social do outro, quero fazer negócio, pô, o que é que Arthur tá fazendo que tá com um carro novo, o que é que Arthur tá fazendo que tá viajando, e a gente começa a se comparar e a querer produzir mais, e a querer chegar naquele patamar. Será que isso também não, eu acho que muito também pode vir disso, a parte desse estresse que talvez nossos pais não tinham, porque não tinha essa rede social ativa, não tinha essa internet, que eles pudessem se comparar, né? Eles se encontravam, mas não tinha como se comparar. Vendo, caramba, eu tô trabalhando aqui até 8 horas da noite e meu colega aqui tá na farra desde segundo. O que ele tá fazendo que eu não? Eles não eram tão conectados, né? É, Como nós somos hoje. é. Eu tenho meu momento, que inclusive você reclama, você fala, você é ruim de celular, hein? Isso é péssimo. Porque tem momento que eu desconecto mesmo. Massa. Pra minha saúde mental. Então tem momento que eu sempre penso assim, eu preciso estar vivendo o momento. Então quando eu tô vivendo aquele momento, estou treinando. Tô treinando. Estou lendo, estou descansando. Estou lendo, estou descansando. Tô fazendo tal coisa, tô fazendo tal coisa. Então eu prefiro deixar o celular de lado. Você já me olhou, já que você... Pois é. E a gente falando disso, uma coisa que eu basicamente refleti ultimamente é o seguinte, né? Que a gente, quando a gente tem o objetivo de ser sempre o melhor, a gente referencia o melhor, a possibilidade de frustração é muito maior. Né? Alta, né? Mas você tem uma expectativa alta. E hoje a sociedade coloca muito isso, né? Ela coloca que você tem que ser o melhor, você não pode errar, você tem que direcionar para tudo isso. Eu digo isso na classe médica, né? Na classe médica eu garanto a vocês hoje que pelo menos 40% da classe médica hoje tem algum transtorno psicológico. Isso eu digo com referências do meu ciclo, né? Sim. E a gente é colocado em todo momento a expectativas exacerbadas, né? Então, o que é que acontece? Você sempre tem que dar um bom resultado, você vai dar uma expectativa para uma família, Tem que ser preciso. você tem que ser preciso, não dá para você errar. Afinal, a gente tá falando de uma vida, né? E a gente precisa ser eficiente quanto a isso. E trazendo isso, eu vou trazer um dado para vocês que é muito significativo. E eu me assustei quando na época de estudante, eu fui para a Unifesp, né? Fui passar no estágio lá de nefrologia e na Unifesp lá em contato com o pessoal lá de São Paulo e veio o tema de suicídio. Veio o tema de suicídio entre os alunos e os meninos falaram, Arthur, aqui todo ano é 1, 2 estudante de medicina. Pô, estudante de medicina 1, 2 estudante de medicina suicida. Aí eu disse, mas como assim? Como é que é esse contexto? Porque até então, para mim, não é uma coisa que a gente fala. Hoje não é uma coisa que. Não é uma coisa que a gente tem uma educação no contexto de escola, a gente não fala sobre isso. A gente tem ali o Setembro Amarelo, mas são coisas pontuais. Não é coisa que está dentro da educação. Por que por que tá acontecendo isso? Como é que é a efetividade disso? Né? E eu me assustei. Mas até então me assustei, era uma coisa do Sudeste, sou de São Paulo, voltei para Natal, aquela coisa. E relembrando ultimamente, e fui conversar com os colegas, hoje, no meu nicho de turma, acho que eram 50 alunos, 55 pessoas. Hoje a gente já tem definido e já tem uma efetividade de 2 suicídios na minha turma de 55 pessoas. Porra. Ou seja, 2 colegas de medicina Da faculdade? já suicidaram. Então, assim, você volta e você olha para trás, pô, porque qual é a expectativa da sociedade, né? Pô, o médico tem uma condição financeira relativamente boa, tem um bom salário, mas a gente não olha muito o que aconteceu, como aconteceu, esse contexto de residência, um contexto muito pesado. Mas e aí, como é que é essa família? Como é que é a família dessa pessoa? O quão é estruturada? O quão é orientada nessas situações? Então, isso era muito comum eu ver, particularmente em plantão, colegas próximos dizer, vou tomar um Zolpidem aqui para relaxar, porque eu não consigo dormir. Então, isso era um ciclo vicioso que a gente via constantemente. Então, assim, o potencial de transtorno de ansiedade e transtorno mental era absurdo. E a gente vem no contexto de pandemia. 2 anos de pandemia. O que a gente viveu, quem estava fora viveu uma realidade. Eu passei 2 anos de pandemia dentro da UTI. E na UTI, teve dia de eu dar 3 notícias de óbito. Para 3 famílias diferentes. Tinha família que chegava para mim, doutor, já sei o que você vai me dizer. Já morreu 3. Aí saiu o 4º agora. Então era uma coisa muito complicada pra gente.
Era muito difícil. E eu vou ser muito sincero pra vocês. O que eu mais aprendi na pandemia não foi entubar. Eu não aprendi a entubar. Isso é uma coisa que eu já trazia já de base. Não foi uso de medicação, droga vasoativa, não foi isso. Sabe o que eu mais aprendi na pandemia? Comunicação. E eu digo a você que hoje é o mais importante que eu vejo na relação interpessoal, principalmente minha, com meus pacientes, com famílias ao redor, seja a comunicação. Perfeito. Porque eu vou trazer para vocês um exemplo semelhante da vida de vocês. No caso, João Paulo e Luiz. Você já pensou você pegar o seu telefone e você convencer uma pessoa, aí você vai trazer 3 níveis sociais. Você vai trazer o cara lá, o agricultor, que ganha ali seu benefício, e ganha ali com sua terrinha, ele ganha, vamos supor, R$1.200. E sobra 200. Você vai ter que convencer ele a fazer um investimento pelo telefone. Você não conhece ele, você não sabe quem é a família dele, você não sabe como é que ele se comunica com você, porque a gente sabe que você conhece a pessoa, quando ela entra, você já sabe quem é basicamente a pessoa. Você vai convencer pelo telefone uma pessoa de classe média para investir, o cara é limitado ali, sobra R$500 para usufruir no final de semana, você vai convencer ele a tirar aquele dinheiro e botar para investir, para ter uma renda passiva. Que vamos dar 1% para ganhar ali R$5. Não, você tem aqui o seu final de semana e você vai usar esses R$5. E você vai convencer um cara que é empresário, que já tem uma estabilidade financeira, que entende muito do contexto financeiro, para ele tirar 3 milhões, 5 milhões e investir. Você vai fazer tudo isso pelo telefone. E era isso que a gente fazia. Na pandemia a gente ligava, eu não sabia quem era que estava do outro lado. Eu não sabia se era cicrano, que tem 3 filhos ou 4 filhos, se tem alguma condição financeira, como é que é, se mora no sítio, se não mora, se mora na cidade, vive de quê? Você não tinha nenhuma noção disso. E como é que eu vou explicar para essa família o que é uma intubação, se está com droga vasoativa, se a gente está diminuindo esse parâmetro, se está urinando, se não está? Ela só queria saber o seguinte: doutor, tá comendo, tá vivo, e aí? E amanhã? Eu não sabia o que dizer amanhã. Era uma doença totalmente que a gente não tinha um tratamento efetivo. Até hoje a gente não tem um tratamento efetivo em relação à doença, né? A gente não sabia a expectativa daquele paciente. Tinha milagres que aconteciam, tinha. Tinha paciente que estava bem hoje, não estava afundava e não tinha jeito. Então, eu trago da pandemia, eu trago desse contexto, é que essa comunicação entre os colegas, a gente chegava no repouso, se comunicava entre os colegas, e aí? Aí tem que fazer, mais uma notícia de óbito, mais uma notícia de óbito. E aí a gente vê essa sequência de transtorno psicológico, transtorno mental, de uma circunstância que a gente viveu muito pesada há 2 anos atrás, né? E esses obstáculos que trouxeram pra gente, pra alguns, faz você crescer, faz você ficar duro muitas vezes. Mas pra outros, você já pensou, o cara que tem problema na família, você passar 48, às vezes 72, com certeza tinha gente que passava 5 dias dentro do hospital. Até que ponto isso refletia no contexto psicológico dessa pessoa? Qual foi a cicatriz que a pandemia deixou para aquela pessoa? Então era algo muito complicado, né? Que hoje reflete muito, do mesmo jeito que está em casa, né? Então a gente tinha esse obstáculo. Sempre foi muito difícil tudo isso, né? E eu acho que a gente ainda vai ter esse resultado, não é de hoje. Vai ter resultado daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Hoje a gente tá vendo jovens infartando. Jovem com 30 anos, 35 anos infartando. Não era a nossa realidade. Uhum. A nossa realidade, qual era o perfil de quem infartava? O perfil de quem infartava era o paciente 60 anos, aquele cara que era obeso, tabagista, que não tomava remédio. Não vou tomar remédio, aquela coisa toda, não vou pro médico. Era o perfil de quem infartava. Hoje a gente tá vendo o pessoal infartando com 30 anos de idade. Chegando no pronto-socorro, infartado. Por que essa doença está ficando tão precoce? Qual é o resultado disso? A gente vive hoje 2 pandemias ainda. Acabou a pandemia do Covid. Mas a gente vive 2 pandemias efetivas. E eu acho que o Geraldo vai poder compartilhar um pouco disso comigo, que a gente vive uma pandemia absurda de doença psicológica, certo? E doença psiquiátrica. Né? O índice de suicídio a gente não vê tanto na mídia, mas é uma coisa absurda. E outra coisa, vem se tornando
cada vez mais precoce com a idade. A gente tá vendo jovens, crianças, Depressão. com depressão e suicidando. Até que ponto isso está... O porquê que isso está acontecendo? Até que ponto isso está acontecendo? Qual é a realidade disso tudo? Entendeu? Então, assim, é um algo... O que essa criança que hoje vive um transtorno de ansiedade que não existia antigamente, com 12 anos de idade, como é que vai estar essa criança com 35 anos? Que aí vai vir responsabilidade financeira, vai vir a educação financeira, você vai ter que dar conta de seus filhos, e a família, e casa, e outras responsabilidades, e aí essa criança é demitida. Tendo 2 filhos. Até que ponto isso tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente vem englobando, eu acho que é um alerta que a gente tem que ter. E eu compartilho muito isso, porque hoje a gente precisa falar muito mais disso, porque a gente precisa ser ponte. Quando eu falo de ser ponte, tanto eu, Geraldo já pega de forma secundária, porque ele já pega geralmente o encaminhado. Mas eu, João, no caso, Luiz também no caso, a gente precisa ser ponte para chegar ali. 30% hoje dos meus pacientes tem algum transtorno de ansiedade ou transtorno psiquiátrico. Então, se eu não for ponte para isso, se eu não conseguir direcionar ele para chegar até Geraldo, não chegar até um tratamento psiquiátrico, às vezes com necessidade medicamentosa, ele vai voltar e vai crescer isso cada vez mais, vai virar uma bola de neve. Então a gente entra em uma dificuldade muito importante, que a gente precisa hoje ser muito efetivo. Acho que a gente precisa falar muito disso, tanto no contexto fisiopatológico, no meu caso das doenças cardiovasculares, como na exacerbação aí do suicídio, que é o fim da vida, né? E que o contexto financeiro entra junto, porque é um dos fatores que vai causar um problema bastante significativo. Eu só queria pontuar uma coisa antes de Geraldo entrar nesse assunto, que eu acho que é um assunto muito bacana. Tem algumas perguntas para fazer, Geraldo. Mas é só pontuar o que você falou com relação à comunicação, que eu achei muito fantástico. Porque geralmente a gente tem uma visão de médico, hoje, existem as exceções, mas que o médico, ele é um cara de sangue frio, ele é um açougueiro. Porque a forma que o médico chega, dá notícia, sabe? A gente tem muito exemplo disso hoje, do cara de fato assim, porra, esse cara não tem coração. Pô, é meu pai, minha mãe, é minha família, é meu tio. E o cara chega e só solta, sabe? E aí você chega com esse ponto pra gente falar, cara, o que mais eu aprendi foi comunicação, de como comunicar com aquela família, Eu acho isso fantástico, porque eu acho que é uma das coisas que, não sei se é dessa nova geração de médico, mas que a gente não tem visto ultimamente. Você que tá na área, só acho que você pode até falar. Mas que os médicos, cara, eles são coração frio e falam assim, cara, não deu, morreu, uma doença tá matando todo mundo, sabe? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que em todas as profissões, nós temos bons profissionais e profissionais ruins também. Como a gente vive muito na questão que eu preciso ter um resultado imediato, as pessoas muitas vezes acabam fazendo aquilo ou tendo uma profissão que querem dinheiro. E às vezes por ter uma condição, minha família pode pagar, eu vou ser médico. Minha família pode pagar, eu vou ser advogado. A família vai pagar, eu posso ser não sei o quê. Só que elas são totalmente infelizes com o que fazem. E aí, quando recebe o paciente, não consegue refletir a verdade do que ela sente prazer naquilo que ela faz. Não, Eu, concordo. por exemplo, quando eu vou buscar um médico, eu preciso buscar um ortopedista. Cara, às vezes eu vou buscar 10 pra achar um que... Puta, esse cara aqui é top. Os outros 9, puta, não dá. Concordo com isso, mas eu acho que a parte que eu falei é da geração anterior, né? Não é dessa geração nova. Digo porque são os médicos mais velhos, já idosos, acima de seus 50, 60 anos, que a gente tem, como eu falei, existem as exceções, mas eles são muito sangue frio. Talvez por já estar calejado de ter se tornado normal pra eles, que era um dos justificativos que eu tinha na minha cabeça, mas aí chega você e fala isso, pra ele já se tornou normal a morte. Mas é porque a sociedade hoje também está mais humanizada, né? Então, hoje, o profissional da área da saúde, as pessoas falam médico, mas o psicólogo também dá diagnóstico, né? De uma depressão, ou de um autismo, ou de um transtorno de personalidade bipolar, alguma coisa assim. Então, a sociedade hoje está mais humanizada. O empresário também, você vai estudar gestão, você fala muito o quê? Agradar seus funcionários. No Dia da Mulher, você prestigiar, levar seu colaborador para almoçar, para jantar, você fazer um evento, um churrasco e você servir eles. Então, eu acho que o mundo está melhorando com essa maneira de tratar e relacionar as pessoas também. Legal. Não só o profissional da área da saúde. Como é que você vê isso que o Arthur falou em relação à ansiedade? Quais são os gatilhos hoje que você enxerga que trazem as pessoas para esse quadro? Primeiro, quando você falou assim, quando eu faço academia, eu não mexo no telefone e tudo, né?
E hoje se fala muito na psicologia de estar presente. Hoje, as pessoas não estão presentes nos momentos que elas estão vivenciando. Boa. Então, o meu corpo está fazendo atividade física lá, malhando, treinando, mas a minha mente está escutando um podcast sobre alguma coisa. O meu corpo está lá almoçando, mas a minha mente está vendo um vídeo no YouTube. O meu corpo está sentado assistindo televisão, mas a minha mente está lá mexendo no Instagram. Aí o que acontece de noite para dormir? O meu corpo se deita para dormir, mas a minha mente está pensando no que eu vou fazer amanhã. Então, meu paciente chega no consultório e fala: Geraldo, eu não consigo dormir. Dicas para dormir bem. Eu vou lhe ajudar, né? Hoje você fala na higiene do sono, né? Vou lhe ajudar. Inclusive, fiz um vídeo no Instagram ontem falando sobre isso. Mas me fala a sua rotina. Uma pergunta que eu faço para meus pacientes: o que é que você faz quando você assiste televisão? Te juro, poucas vezes eu escuto, eu assisto. Geralmente eu escuto, mexo no Instagram, no WhatsApp, estou fazendo meu jantar, estou lavando a louça, estou arrumando a casa, ou seja, as pessoas estão envolvidas em 2 e 3 atividades, Luiz. E isso gera ansiedade. Por quê? Porque o que é ansiedade? É a minha mente pensar em algo que eu não estou fazendo agora. Eu estou pensando no almoço que eu tenho que fazer, eu estou pensando nas contas que eu tenho que pagar, eu estou pensando no dinheiro que está guardado e como ele poderia me trazer mais rentabilidade. Eu estou pensando se eu vou ter dinheiro para poder pagar minhas contas, eu estou pensando em como me desenvolver. Vocês falaram aí, né? Ah, fulaninho está trabalhando até tarde, fulaninho trocou de carro. Pô, a gente terminou cardiologia junto. Bonitão já tem um carro X, e por que eu não tenho também? O que é que tá acontecendo que esse camarada tá fazendo? Ele já tem um consultório dele, tem uma agenda boa, e por que eu não tenho também? Isso gera estresse. Então, se eu conseguir transformar essa minha preocupação em produtividade, porque a psicologia fala que nós temos 2 preocupações: preocupações produtivas e preocupações improdutivas. Preocupações produtivas são preocupações boas que me levam a algum lugar, resolver alguma solução para chegar ao lugar que eu quero concluir. O que é preocupação improdutiva? Aquela preocupação que não me leva a nenhum lugar. Estou preocupado se o avião vai cair. Irmão, você infelizmente não pode fazer nada. É o que você pode controlar e o que você não pode. É né? o que pode controlar ou não. Então, assim, para tentar diminuir a ansiedade, tente focar no que está no seu controle. A psicologia fala muito assim: hoje as pessoas têm um excesso de devaneio. Isso gera ansiedade. O excesso de devaneio é no que você queria poder controlar. É algo que hoje eu não posso fazer agora. Então, assim, cara, traz sua mente para a realidade. Geraldo, eu estou aqui assistindo uma aula e já estou pensando na prova que eu vou fazer. Cara, foca no que você está fazendo agora. Geraldo, eu estou fazendo uma prova aqui da residência e aí eu acho que não vai dar tempo. São 3 horas de prova. Sei lá quantas horas. Era quantas horas? Umas 4h30, viu? 4h30 de prova. Eu tô com 2 horas e só resolvi a metade das provas. Cara, foca no que está no seu controle agora. Não se vai dar tempo ou não. Foca no que você pode. Infelizmente, se você for focar em algo que você não sabe se vai dar certo ou não, por quê? Porque a maioria das nossas preocupações não acontecem. Todos nós temos uma parada chamada pensamento automático. Não é nada isso. São pensamentos que pulam na nossa cabeça. Sim. E a maioria desses pensamentos são pensamentos de preocupação. E segundo estudos, 80% das nossas preocupações, elas não acontecem. Então, uma coisa que eu sempre falo: nem tudo que a gente pensa é uma verdade. Escutei um barulho, meu Deus, será que é um assalto? Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que eu vou saber? Através de evidências, razões para acreditar. Aí você pode tentar diminuir minha ansiedade. Sim, entendi. Então é o estar presente. Estar No velho presente momento, é um bom início para lidar com o e controle aquilo que das você emoções. consegue controlar, ok. O que você não consegue controlar, não tem o que você fazer. Show. E o que você me diz aí quanto aos pacientes que chegam até você com o coração palpitando, que a pessoa está morrendo, mas é ansiedade? No plantão já chegou muito, né? Não, isso aí é frequente. Frequente. Isso é frequente. Isso é É um frequente. estudo assim: a cada 10 pessoas que chegam numa urgência, né, com coração a 1000 e ser crise de ansiedade, consegue Não, mensurar ou não? conseguir mensurar a gente até consegue. Agora sim, porque para você chegar até o diagnóstico e a gente conseguir quantificar isso é um pouco mais complicado. Certo. Mas assim, eu vou falar mais da minha vivência, né? Certo. Da minha vivência no contexto de consultório. A ansiedade, né? Os principais sintomas de ansiedade como o Luiz falou, palpitação, né? É um dos principais sintomas, associado geralmente à dor torácica, sentimento de angústia, né? É muito comum e geralmente é muito torácico, né? Essa característica. Então, geralmente eles chegam para mim
com esse pensamento. Eu disse, doutor, a frase é, doutor, tô infartando. Mas assim, aí um infartando geralmente não tem nenhuma história familiar de doença cardíaca, geralmente é um paciente que faz atividade física, geralmente é um paciente que não tem esses fatores de risco para isso, né? E aí, aquela coisa que eu falei anteriormente, a importância da gente ser ponte para isso, né? E como o João estava falando, o pessoal tá mais cansado, geralmente o pessoal, para comunicar isso é um pouco mais difícil, porque Geraldo pode até me confirmar isso, mas é difícil você abordar o paciente com ansiedade. Porque assim, você convencer o paciente que aquele sintoma que ele está sentindo, porque realmente é um sintoma, e é sintoma geralmente limitante. É um sintoma limitante, não é um sintoma, eu tenho aquela palpitaçãozinha e ok, desaparece. Não, não é. Ela se torna frequente, todos os dias tem. Você começa com insônia, você acorda com palpitação. Então até você convencer a esse paciente que não é nenhuma doença cardíaca, que tem um transtorno de ansiedade aí associado, tem um transtorno psicológico, é difícil. Não é simples. Às vezes a gente não consegue abordar isso na primeira consulta. A gente vai conseguir abordar na segunda, na terceira consulta. E às vezes o paciente ele quer um exame que traga esse resultado. E a gente muitas vezes não tem esse exame para dar esse resultado. É porque ele também quer tomar um remédio para resolver a situação. Ele quer tomar um remédio para resolver. E muitas vezes ele já vem tomando o remédio. Diz, doutor, eu tô tomando esse remédio para tentar resolver o problema. Então, porque minha vizinha me orientou a tomar e ela já toma. Então tá resolvido, amigo. Não consulta. Mas sabe qual é o problema? É porque não resolve. E isso acontece. Tá resolvido, terminou a consulta. Por quê? Porque o que é que acontece na medicina? O pessoal hoje idealiza a medicina, e eu sempre brinco com isso, que é aquele ambiente, meia luz, bancada de mármore e tranquilidade, o sonzinho baixo. Mas não é essa a realidade. A realidade hoje, principalmente a realidade do SUS, a gente tá vendo aí um contexto bem complicado hoje em dia, não tem falta de medicação, o paciente não vai ter como conseguir psicólogo, isso aí é praticamente impossível conseguir no contexto de SUS. E geralmente são lotados. E por incrível que pareça, os atendimentos com psicólogo geralmente acontecem como? 30 minutos, uma vez no mês no SUS. Digo isso porque eu trabalho nesse contexto e eu encaminho bastante, né? Então, assim, o que é que acontece? O pessoal mais antigo, né? A gente estava conversando anteriormente sobre a questão da medicina e sobre as subespecialidades. Sim. Você tem uma demanda de paciente gigantesca, né? Você precisa resolver aquela demanda, né? E o pessoal mais antigo, para você convencer, é cansativo e muitas vezes você não consegue convencer aquela pessoa que é um transtorno de ansiedade. Então, essa é a grande dificuldade. Mas veja bem, a gente precisa ser ponte. Uhum. Você precisa ser ponte, porque você muda a vida do paciente. Você insistir, convencer aquele paciente que tem um transtorno psicológico, que você precisa ir para o psicólogo, para direcionar uma terapia, que você precisa muitas vezes entrar com alguma medicação no contexto do psiquiatra, para aliviar esses sintomas, é muito importante. Porque às vezes, se ele chega ali e não confia na questão do diagnóstico, ele vai voltar para casa. Vai voltar para casa e vai acumular esse sintoma, vai piorar esse sintoma e, consequentemente, ele não vai ser tratado de forma efetiva. Arthur, e uma coisa que é interessante a gente também levar em informação é o seguinte. Eu comentei que nós temos pensamento automático, são pensamentos que brotam na nossa cabeça, eles podem ser verdadeiros ou falsos. Então, o camarada teve lá um estresse, desenvolveu uma crise de ansiedade, teve algum gatilho, e aí o coração dele vai bum, 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 bum. Normal, né? Normal. Fiquei ansioso, fiquei com medo, fiquei preocupado, o coração vai bater, isso é normal. Aí na cabeça dele, pensamento, tô tendo um infarto. Comprovação, vou correr para o hospital, porque senão eu vou morrer. Por isso que a gente tava falando sobre a demanda que chega. E eu brinco com os meus pacientes, né? Quando ele fala assim, doutor Geraldo, eu fiquei meio ansioso, estressado, eu achava até que eu poderia estar tendo um infarto. O coração ficou batendo muito. Eu falei assim, graças a Deus, meu coração tá batendo muito. Por quê? Porque nós temos dois sistemas, né? Arthur pode falar melhor, que é o simpático e o parasimpático. Então, o sistema simpático é aquele sistema de luta e fuga. Na época dos caçadores-coletores, o camarada lá na savana africana. Vocês já leram aquele livro, Homo Sapiens, Uma Breve História da Humanidade?
Já leu? Não. É top. Quem é curioso gosta de ler ele. Fala sobre o começo de tudo. Do Uhum. dinheiro, dos relacionamentos, do comércio, do mundo. É massa. Uhum. E aí você tá lá, o caçador-coletor, né? Correndo lá na savana africana, os nossos ancestrais. Aí o camarada viu um leão. Graças a Deus o sistema dele, simpático, foi ativado. Porque ele sentiu medo, então precisa o quê? Fugir. E aí o coração bate, bombeia o sangue, não é isso? Lhe gera mais o quê? Energia. Amém. Porque se não fizesse isso... Ei, Arthur, lá vem um leão. Aí, Arthur, rapaz, e se ele pegar a gente, Sabia que você... ele vai devorar. Aí eu vou dizer, eu acho que é melhor a gente correr, né, Arthur? Já era, amigão. O leão já chegou, matou a gente, já era. Existe perigo de ter algum paciente que não tem esse sistema simpático assim, não? Não. Todo mundo tem. Não, todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo Eu sei tem. que pelo Luiz, eu acho que se ele vê esse leão, você... o leão tá ali, é de boa, vamos lá, nunca vi. Alguns mais acelerados que outros, outros mais lentos que outros. Mas aí existe o sistema parasimpático, Exato. né? Que é o relaxamento. Quando a gente tá dormindo, o sistema parasimpático. Então, de repente, aí, Arthur, existe isso. O sistema dele parasimpático é mais ativado. Eu sou muito assim, eu prefiro Zen. racionalizar primeiro. Então, peraí, deixa eu ver, eu tô correndo perigo mesmo, vamos fugir. João Paulo já fugiria. É, o leão... Tchau. Calma, é uma fantasia. Não precisa nem de um leão, né, meu amigo? Então, né? Então... Isso que é curioso, porque é o seguinte, quando o meu paciente ele é ansioso, então eu tenho que ativar mais nele o sistema o quê? Parasimpático, né? Porque tudo pra ele é luta, é fuga, Essa é a tudo pra ele é diferença, você é perigo. ansioso. Aí eu já tenho que Aí, ó. baixar o camarada. Mas eu já tenho aquele paciente que tá na melancolia, por exemplo, paciente, a gente tá falando de ansiedade, mas é o paciente depressivo. Aí o sistema parasimpático dele é mais ativo. Aí eu já tenho que botar o simpático do camarada para poder gerar mais. Então, assim, é importante a gente lembrar que a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Geraldo, tem como eu não sentir ansiedade? Não. E eu não quero, meu irmão, que você não sinta ansiedade. Eu quero que em algumas situações você sinta, que é importante você sentir Você vai ter que ansiedade. me tratar, então. Algumas Eu não situações tenho ansiedade, não. nós precisamos desenvolver a ansiedade. Algumas situações eu preciso que o meu sistema simpático ele seja ativado, que eu preciso fugir, eu preciso... É porque hoje não existe mais fugir, né? Porque a gente não tá mais correndo no leão. Mas a gente precisa reagir. Uhum. A gente precisa reagir. E, assim, tem tudo relação com os nossos ancestrais. Eu sempre falo assim, antigamente a gente sentia medo, e o medo é importante para nossa sobrevivência. Porque aí se eu vi um urso, eu sentia medo, eu corro. Só que eu brinco muito isso em palestra, eu falo assim, rapaz, hoje nós sentimos medo, o coração, né, bum, 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 batendo, o sistema simpático, o fluxo do sangue aumentando, para coisas imaginárias. Aí eu brinco, rapaz, nós somos medrosos demais, porque os nossos ancestrais tinham essa reação por sobrevivência, para fugir de um urso. Uhum. E a gente tem a mesma reação corporal, física, para o que a nossa mente está imaginando. É. Ou seja, estamos gastando energia sem necessidade. Uhum. Pegando esse ponto, Geraldo, falando um pouco da psicologia, eu sempre defendo que todo mundo precisa de um psicólogo. Né? Eu sempre falo assim, eu quero criar a cultura no Brasil e todo mundo tem o seu planejador financeiro. Todo mundo tem seu médico da família. Isso. Hoje não se tem um psicólogo, porque está se criando isso. E eu gosto muito de defender isso. Cara, todo mundo precisa fazer terapia. Né? Inclusive eu falo muito com o Luiz. Luiz, cara, como é que você não acha que não tem nenhum problema? Mas todo mundo precisa de terapia. Você acha que isso aí é de fato uma realidade? Tem gente que não precisa de terapia, que não, mas qual o teu ponto de vista com relação a isso? Eu acho que a pessoa tem que ir a um terapeuta por dois motivos. Se ela tiver uma dor, uma necessidade, ou se ela desejar desenvolver algo. Então, assim, eu tenho pacientes que não têm dor. Geraldo, lógico que eu sinto ansiedade, raiva, medo, nojo, são emoções, não tem como a gente sentir, graças a Deus a gente sente tudo isso, né? Nojo, senão tu vai ver uma comida estragada e você vai comer. Só que tem gente que tem nojo demais. Eu tenho um paciente meu que vai para restaurante e leva o próprio talher e o canudo, porque ele sente nojo demais. Aí já é um toque. É engraçado, mas é uma psicopatologia. Né? Já é um Porque ele é transtorno. assim. Já é eu um não levo. Não leva, mas é quase assim. já é um transtorno obsessivo compulsivo. Então, assim, aí já é demais, né? Tudo na vida é o equilíbrio. Se tiver dor ou desenvolvimento, como? Eu tenho pacientes que vão fazer terapia, porque é um pouco tímido e quer melhorar a sua comunicação. Eu tenho pacientes que vão fazer terapia porque querem desenvolver uma habilidade neles. Eles não têm dor, mas querem desenvolver. Então eu vejo por essas duas necessidades. Se Entendi. for dor ou se ele quer evoluir em algum ponto na vida dele. Entendi. Show. Queria trazer mais um ponto. Exatamente voltado nesse campo da psicologia. A gente falou de ansiedade
E o segundo ponto que eu queria falar era da depressão. Você, historicamente, dentro dos atendimentos que você fez, qual a correlação que você vê da melhora da pessoa em relação a ela praticar uma atividade física ou ela vai para um caminho que prefere tomar o remédio? Como que você vê essa ligação da depressão com, não, vou tomar remédio e essa pessoa, pô, eu acho que seria uma atividade física resolveria o problema dela. Se o meu paciente ele realmente tem a psicopatologia, né, como uma depressão, e aí se for uma depressão leve, ou agora se for uma depressão maior, aí ele precisa da medicação. Uhum. Porque a medicação vai fazer com que o cérebro dele produza mais dopamina ou mais serotonina, que são neurotransmissores Sim. responsáveis pelo bem-estar, pela felicidade e tudo. Então ele precisa da medicação para dar um up. Só que a maioria dos motivos da depressão, lógico que ele pode ter uma carga genética, né, Arthur? Ele pode nascer com uma predisposição a desenvolver a depressão, e o que vai fazer ele desenvolver ou não são as experiências ou o ambiente. O ambiente, é importante até falar isso, o ambiente, ele é um fator que vai levar o cara a ter estresse, né, e aí ele pode ter uma arritmia, ou ter um infarto, uma ansiedade, como o ambiente também pode favorecer o cara estar num lugar tranquilo. O modelo de educação dos pais, se os pais exigem muito, né? Arthur falou aqui em exigência. Então, assim, exige muito que tire nota boa, exige muito que seja o melhor no esporte, exige que esteja sempre o quarto arrumado. E aí, como é que vai ser esse cara adulto? Vai estar se exigindo. Sim. Tem paciente meu adulto, né? Que o pai exigia tanto dele, e aí tudo dele é assim, meu Deus, não sei o quê. Aí eu vou e pergunto a ele: quem tá exigindo, é você ou é seu pai? Aí dentro da sua cabeça. Porque como ele teve esse modelo de educação, o ambiente, então proporcionou que hoje ele tem esse transtorno. Mas se o meu paciente tiver realmente essa depressão maior, ele com certeza vai precisar de medicamento, e eu como psicólogo eu sempre caminho para o médico psiquiatra, porque é o médico que vai avaliar a necessidade ou não, não é o psicólogo que vai avaliar a necessidade da medicação, é sempre o médico, o cardiologista, nesse caso aí da depressão, o psiquiatra. Mas, paralelo a isso, eu faço combinados com o meu paciente. Então, assim, primeira coisa, luz. Acorda, cortina. Uhum. Acorda, caminhada. Segunda coisa, se envolver com atividades que geram prazer. O que é que você gosta? A gente lista, né? Tem uma técnica da psicologia que a gente fala que é ativação comportamental. Geraldo, que danada é isso? Ativação comportamental. São pequenas ações que podem ser levemente desconfortáveis, como dar uma caminhada, ir para uma academia, ir para o aniversário, um evento social, levemente desconfortável, mas que vai reforçar a minha autoestima, que vai reforçar a minha autoconfiança. Por quê? Porque geralmente a pessoa que está depressiva, ela tem falta de expectativa. Uhum. Então, assim, a vida daqui para frente não vai ser mais tão interessante, eu acho que eu não vou ter um bom emprego, a residência está muito difícil, eu acho que eu não vou concluir minha residência, eu acho que eu não vou ser um bom médico, o mercado de trabalho exige muito das pessoas, tem que ter um Instagram profissional, você não pode errar, você tem que ter uma boa demanda de trabalho, as pessoas cobram muito de você, você começa a ter essa autocobrança também, e isso pode desenvolver uma depressão. Então, a alimentação saudável também, se ela tiver uma alimentação rica em gordura, rica em açúcar, isso pode prejudicar ela também. Ela comendo chocolate, ela levemente vai ter uma sensação de prazer ali, né, por causa do chocolate. Mas depois, alimentos ricos em gordura e ricos em açúcar, não faz com que ela possa produzir bons hormônios, bons neurotransmissores, que ela possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, o psicólogo ele sempre recomenda isso. Acho que o cardiologista coisa também. puxa outra, né? Uhum. Isso é um ponto louco. muito importante. Isso que o Geraldo falou é bem legal. E eu uso no meu dia a dia, né? A gente. Os principais índices de transtorno depressivo e suicídio, assim, eu acho que a psiquiatria explica isso melhor. Mas geralmente são em locais mais frios, com pouca luz. E Uhum. tem alguns quadros depressivos associados muito à sazonalidade, Sim. né? Então, assim, tá tudo bem. Quando começa a entrar em época de chuva, acontece mais de forma evidente a questão do transtorno depressivo. E eu uso muito isso que o Geraldo falou. Meus pacientes, eu sempre digo, só caminhada de dia. Não quero ninguém caminhando de noite, eu quero caminhando de dia. Isso é uma coisa que eu uso. E eu brinco muito, ele só não quero ser caminhando de meio-dia, porque às vezes identifica como de uma forma diferente, mas eu disse, não, eu quero de dia. Vai caminhar de 4 horas da tarde, não de 6 horas, não. Não, 4 horas da tarde, porque a luz é muito importante Uhum. nesse contexto. Né? Principalmente assim, eu acho que. Você liga. É porque a luminosidade faz com que produza
ou diminua a questão do cortisol, né? Que é o neurotransmissor pelo hormônio do estresse, desculpe. E a gente tem que baixar um pouco esse cortisol também, né? Porque Sim. senão pode levar a uma depressão, um transtorno de ansiedade e tudo. E tem a questão também da melatonina, né? Uhum. Que é o que faz o camarada dormir. Que a medicação, o Zopidem, é Isso. para produzir mais melatonina, aí você vai ter mais sono. Por isso, depois das 6 horas da noite, já vai desligando, vai deixando Baixar a a luminosidade. luz, celular, computador, que aí você dorme melhor. 2 a 3 horas antes, uma coisa que eu indico para meus pacientes, não fazer atividade que você esteja usando a sua mente para algo intelectual, assim como fazer um curso ou aprender. Então, por exemplo, a gente falou aqui, né, um curso que Arthur fez, você fez também, né, eu fiz também, e esse curso terminava 10 horas da noite, né? Uhum. Cara, chegava em casa pilhado. Passou por isso também, né? Não, tô passando, né? Tô passando ainda. Tá ainda. Eu tô lá. Geral- Nem nem pra chegar em casa e dormir. E geralmente E as eu sou pessoas, bom de sono, viu? as pessoas falam o contrário, né? Tipo assim, você vai dormir, pô, assiste uma videoaula, assiste alguma coisa, porque na hora que você tá dormindo que você capta mais, não sei o que. Geralmente eu já escutei muito isso. Então, não hoje, mas antigamente eu quando ia dormir, eu botava alguma videoaula, alguma coisa, eu vou assistir aqui, vou estar. Só que isso não é recomendado, então. Rapaz, eu nunca vi esse estudo científico dizendo que quando a gente tá dormindo, a gente tá captando. Não é estudo, não. Isso aí é coisa, né, de pai pra filho, não sei. As pessoas falavam. Você lê, assim, ler é menos Mas- agressivo do que uma luz, a questão é a luz. Não, ler é algo passivo. É. Se eu tô lendo um livro, né? Eu gosto de ler antes de dormir. Sim, então a assim, leitura tá. é porque não é o que eu tô aprendendo, tô desenvolvendo. É algo passivo. Tô É. ali lendo e tudo. Eu sou cheio de ritual, sabe? Hoje mesmo eu já acordei, aí os caras, pai, eu acordo, boto a roupa e desço, né? A gente se encontra lá embaixo do meu prédio, foi eu, mas tinha um cardiologista no meio. E aí a gente se encontra, aí os rapazes, pois pra eu estar aqui, bicho, eu acordei 1 hora antes. Acaba, por quê? Sabe por que eu acordo? Aí eu tomo um pré-treino, eu tomo um shot da imunidade, que minha nutricionista passou. Aí eu rezo, eu leio, todo dia eu posto a liturgia diária. Aí também depois eu leio outro, que eu gosto de ler sobre desenvolvimento, de manhã. Eu leio um livro sobre desenvolvimento pessoal ou profissional, me alongo pra estar aqui. É 1 hora. E pra dormir também, tem um ritual pra dormir também, né? Uhum. Muitas vezes eu e minha esposa a gente se encontra à noite, algumas vezes a gente não almoça junto, e eu saio mais cedo, aí não tomo café da manhã com ela, tomo com os meninos, aí também de noite. E aí, meu amor, como é que foi seu A importância do hábito, né? Eu acho que você ter o hábito e você ter a rotina, eu acho que seja uma coisa seja muito importante. Domingo eu acordo cedo. Você criou o hábito, né? Inclusive, você imputa isso nos pacientes, a questão da rotina. É Porque as pessoas essencial. não têm rotina, né? Até porque é o seguinte, pegando esse ganchozinho aí rapidinho. Eu já escutei de paciente, Geraldo, na segunda-feira, meus pacientes da segunda. Homem, tô cansado aqui, morgado, quebrado. Segunda-feira é o pior dia. Se é o pior dia, bonitão, porque sábado e domingo você acordou de meio-dia. Uhum. Agora, se no sábado e domingo você acorda cedo ou menos cedo do que na semana, a sua segunda vai ser de boa. Sim. Agora, se você quebra, chama ciclo circadiano, né? Aham. Isso que eu ia perguntar, se você explica o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é a hora que você acorda, a hora que você dorme, é a sua rotina do dia, Sim. do tempo. Então, se você altera o seu ciclo circadiano, quando chega na segunda-feira, ele tá bagunçado. Não tem como você acordar naquele mesmo horário. E é interessante essa questão da luminosidade, né? Porque assim, os nossos ancestrais, mais uma vez o livro, né? Homo sapiens, uma breve história da humanidade. Os nossos ancestrais, o que é que eles faziam? Trabalhavam até 5 horas, 6 horas, e de noite faziam o quê? Dormiam. Por isso que o pessoal fala que a luz amarela é melhor, a pessoa sente mais aconchego. Por quê? Qual era a cor da luz da fogueira? Amarela. Amarela. Aí o nosso cérebro associou. Uhum. Aí você fala, mas Geraldo, faz não sei quantos anos. Não faz tanto tempo assim não, amigão. Eu digo que nós somos um cérebro primitivo no mundo moderno. Como assim, Geraldo? Um cérebro primitivo no mundo moderno. Quem aqui, quando vai para um rodízio de carne, de pizza, come um pouco a mais do que conseguiria? A maioria das pessoas. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando tá lá no rodízio, fala o quê? Comida, 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 picanha, não sei o que. Paguei, quero comer. Tem uns que pensam também, paguei, quero tirar o dinheiro. Mas isso ativa uma zona no nosso cérebro, chama-se zona primitiva. Mas sabe o que é curioso? Que os nossos ancestrais faziam isso, mas eles faziam isso por uma razão. Eles não sabiam quando encontrar comida. Aí o bonitão lá no rodízio arrocha, come, mas em casa tem comida. Se não tiver, amigão, tem o iFood, tem o Rappi, tem o Uber Eats que vai chegar na sua casa também. Não tem pra que você comer desesperadamente. Por isso que eu digo que nós somos um cérebro primitivo no mundo moderno. Interessante, gostei. Pode usar. Mas não é meu, não é do livro. Cara, Acho que é extremamente importante explicar para as pessoas. Inclusive, acho que a gente pode até marcar um outro podcast para falar de neurociência.
para exatamente explicar um pouco da importância do ciclo circadiano e como ele interfere exatamente no nosso dia a dia. É. Porque se as pessoas se tornarem conscientes disso, desde a hora do eu acordar, eu tenho horário para acordar, eu tenho horário para dormir, eu me expor à luz do sol, eu fazer atividade física, eu me alimentar bem, cara, eu acho que essa questão de depressão e ansiedade, eu acho que é Não, quase que irresolvível. e eu acho que isso você traz muito o resultado, né? A Sim. gente busca muito o resultado. Uhum. Então, assim, Tudo, a né? efetividade Uhum. para esses resultados é uma coisa surreal, né? Surreal. Então, assim, tem muita coisa que a gente tá aprendendo muito, eu acho que a gente tá aprendendo muito em relação a tanto resultado, em relação à efetividade, principalmente diante de tanta cobrança, né? Uhum. A gente fala sobre ansiedade, sobre as consequências disso tudo desde da nossa infância e o resultado que pode, naquele dia, destruir tudo, teoricamente, que você construiu, né? Eu tava vendo recentemente, né? Eu particularmente gosto muito de futebol, né? Sempre gostei de futebol. Tive a oportunidade de... Time você torce? Eu sou Hum? aquele lá que saiu da Libertadores essa semana. Mas... ABC e Flamengo. E aí, o que é que acontece? ABC, né? Que é isso, Geraldo, Libertadores. Não, vai tô lá. falando aqui. É daqui. E aí, o que é que acontece? Eu tava recentemente vendo, foi uma coisa que a gente viveu, né? O brasileiro adora a Copa, né? Teve a oportunidade do ano passado de ir pra Copa e vivenciar realmente aquilo tudo. Então é um negócio bem bacana Massa. e é bem empolgante, né? E uma curiosidade uma coisa que a gente não conversou, a gente não bateu nessa tecla há 25 anos atrás. Eu não sei se vocês chegaram a ter essa informação, mas recentemente, eu acho que foi no Podpah que Ronaldo foi dar uma entrevista, né? Minto, eu acho que foi no podcast Galvão Bueno. Que o Ronaldo foi dar uma entrevista e ele colocou uma informação absurda que a gente não tinha até então. Em 98, como todo mundo sabe, né? Teve aquela história de Ronaldo, até que então um evento convulsivo no dia anterior, a final da Copa do Mundo. A gente teve aquele desastre contra a França, né? Que, tipo assim, era um time surreal e a gente esperava um resultado efetivo, né? Então a gente construiu tudo aquilo desde da Copa de 94, a gente construiu a gente chegar lá e arrebentar na Copa, né? E a gente tinha esperança sempre em Ronaldo, né? Até então o melhor jogador do mundo, junto com o Zidane, né? E até o dia da final, né? A gente sabia que Ronaldo tinha tido um evento convulsivo, desestabilizou todo mundo diante daquela circunstância. E Ronaldo estava fora da final da Copa do Mundo, né? Ronaldo saiu, foi pro hospital, né? Fizeram porrada de exame, né? Isso na Copa do Mundo, então para chegar um diagnóstico. E simplesmente não foi chegar no diagnóstico desse evento convulsivo. E até então não tinha chegado a esse diagnóstico. E por curiosidade, né? Tipo assim, Ronaldo voltou, jogou a final da Copa, né? A gente perdeu a Copa do Mundo. E eu tinha visto alguns relatos sobre Roberto Carlos, sobre o pessoal que tinha falado sobre esse evento de Ronaldo, que todo mundo ficou transtornado com aquilo tudo que tinha acontecido. E Ronaldo relatou no podcast de Galvão Bueno que no dia anterior ele teve um transtorno de ansiedade generalizada. E nesse transtorno de ansiedade generalizada, que aí a gente volta naquele contexto dos pacientes que entram no pronto-socorro, que Geraldo citou, o paciente chega semelhante como tivesse um evento convulsivo, chega totalmente dependente de um acompanhante para levar, e até então a gente não sabia nem identificar o cara aquilo. Aí quando a gente fala sobre rotina, sobre ansiedade, para a efetividade de um resultado, ou seja, foram 4 anos de treinamento para chegar no dia da final da Copa do Mundo, por causa de um transtorno de ansiedade, uma expectativa muito grande, que você tem que ser efetivo, porque jogador de futebol são divisões tão semelhantes, que qualquer coisa que você desloque ali, o outro se sobressai. E o que foi que aconteceu? Uma coisa que de 25 anos atrás, a gente tá sabendo hoje, que Ronaldo Fenômeno, na Copa do Mundo 98, teve um transtorno de ansiedade generalizada, muito provavelmente pela responsabilidade que ele tinha diante daquele evento, que pode ter desestruturado todo o grupo e a gente ter tido aquele resultado que teve naquela Copa de 98. Então, até que ponto a gente falar sobre isso, a gente vivenciar isso, e a gente trazer tudo isso, aí a gente traz no contexto financeiro de operar, traz no meu contexto de como é que eu vou estar
nos meus atendimentos e definindo a minha conduta em relação ao meu paciente, no caso de Geraldo, da mesma forma, para a efetividade daquilo. Então é uma coisa que a gente tem que falar, uma coisa que a gente tem que conversar, uma coisa que a gente precisa de medidas públicas para isso. Porque a consequência pode ser muito maior. A gente não tem noção ainda, até então, ainda da consequência disso tudo. Sim. Né? Então é algo bem impactante. Para mim, particularmente, gosto muito de futebol, foi bem impactante essa situação. Né? E que a gente fale mais, cada vez mais sobre isso. Não, com certeza. Certeza. Com certeza. Estamos com uma hora de podcast, já passa rápido, né? Da conversa. Acho que a gente tem que fazer um convite pra eles aqui gravado já pra marcar já o próximo. Porque passou muito rápido, tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra falar. Muita coisa, Né? pô. Gostei. Então, eu acho que a gente pode finalizar, né? Senão Vamos finalizar? o episódio fica muito longo. Tô à disposição. Vamos lá. Obrigado aí pelo convite, meninos. Foi um prazer conversar com vocês. Conte sempre comigo. Geraldo, Arthur, muito obrigado, cara, de coração, pela vocês terem vindo pra cá, conhecer o nosso estúdio, participar do nosso podcast aqui e por todos esses ensinamentos que vocês passaram pra gente e pra todos que estão nos assistindo aqui. E eu não vejo a hora de vocês voltarem aqui, viu? Porque pra mim foi enriquecedor. Pô, muito, muito, muito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Show. Você tem que ter o sinalzinho do João. Tem que ter Pra fechar. Gostei.